Tela branca, Lei Paulo Gustavo. Além das conversas, um diálogo da arte com a vida. Uma mulher branca, cabelos loiros lisos até a altura dos ombros, tem olhos azuis e lábios finos. Usa camisa preta e avental verde escuro. Folheia um livro de fotografias com o título Cerco Flutuante. Sobre um papel branco, montagem com recortes de fotografias de diversas pessoas. Além das conversas, um diálogo da arte com a vida. Helena Giestas, Além das conversas. Ateliê com mesa de trabalho, enfeites e câmeras fotográficas. Helena é uma mulher sorridente. Ela prepara um café em uma xícara de cerâmica escrito em baixo relevo Amor. Sentada no ateliê, ela sorri e revela dentes grandes e brancos. Helena Giestas, artista visual e terapeuta. É sobre caminhos, né? Então, essa época era muito de ver o que estava passando nos meus caminhos, desde árvores, mas principalmente as pessoas. Sobre a imagem desfocada da artista, as obras. Ou nas calçadas, mas principalmente as margens, porque era em estradas, e eu dentro do ônibus ou do carro, e aquilo muito rápido, né, com uma velocidade realmente a 100, 140, sei lá, do carro, e não a minha velocidade, nem da pessoa andando à margem da estrada. Mas é um pouco daquela coisa, o que tem além do meu caminho, o que está às margens que ninguém está olhando, e de repente aquilo me chamava atenção. A princípio nem porque os outros não estavam olhando, mas é o que me chama atenção, né? E não era eu que estava dirigindo, claro, são caminhos que eu fiz em vários momentos. Eu sempre andei muito pelo Brasil e por ter família e conhecidos e trabalhos em estados diferentes. E aí aquilo de a pessoa estar no dia a dia dela, levando o filho para o médico ou indo comprar coco para levar para alguém e ter que carregar aquilo de um peso absurdo, mas sem nenhuma sacola, só no galho mesmo. Quando eu estava em outro momento, são mundos diferentes que acho que é onde o ponto de encontro mesmo, né? Naquela fração de segundos. E aí, como eu trabalhava com fotografia e só com fotografia na época, foi algo que também fala da fotografia, né? Da fração de segundo, o que eu queria com a fotografia, o que eu quero congelar do que eu estou vendo agora nessa fração de segundo, o que me faz sentido, o que eu quero guardar. Então tem também a nostalgia, né, da fotografia, de viver algo que você quer guardar, da memória do momento ou do que aquele mundo está te falando naquele momento, mas principalmente as pessoas que me chamavam a atenção, né? Isso interferiu construindo, né? Eu me conhecendo, porque eu comecei a ver com esse trabalho da Mulher do Coco, de todo... Começou com Elas no Caminho e depois... quando eu não vejo mais, foi o ponto em que eu entendi o que eu estava fazendo, e demorou alguns anos, né? Esse entendimento vem aos poucos, é todo um processo que o trabalho, que a materialidade vai trazendo, e você vai se questionando, o que eu estou fazendo aqui? E o que eu aprendi é que olhar para fora com tanta rapidez e tanta frenesi já não era mais suficiente, eu tinha que parar, interferir naquela imagem congelada já aqui no ateliê, começar a recortar os contornos daquilo que me chamava realmente a atenção, que era a pessoa, de todo um cenário de rua, de estrada, e prestar atenção, ter aquele acalmo, respiro. Então, os trabalhos chamam respiro, que é quando eu parava para respirar, para olhar realmente aquilo que o mundo, ou que eu estava querendo do mundo,
que é um trabalho existencial de você se autoconhecer e começar uma trajetória para dentro, a partir de imagens do lado de fora. Helena usa uma prensa sobre papel com uma matriz de impressão em ferro escrita cerco flutuante. O cerco flutuante ele tem várias camadas e vários tempos. E o tempo, no caso, que cada impressão, né, do papel fotográfico que a gente conhece, que absorve a tinta, do papel impermeável que não absorve a tinta naquele tempo que eu quero, e sim o tempo se está sol ou chuva no ambiente, né, mais úmido ou mais seco. Então, ele vai secar no seu tempo e não no meu tempo como fotógrafo que quer aquilo pronto agora. E a outra camada é o original, que podia ser a realidade que eu fotografo. Nesse caso eu uso muito imagens que eu já tinha no meu arquivo ou de um arquivo que eu encontrei de um caderno do meu avô paterno de 100 anos atrás, que eu nem sabia que existia. Então esse seria o original dos meus arquivos, conversando com esse arquivo mais antigo e de uma ancestralidade que então eu começo a conversar. E o objetivo era um fotolivro onde não há texto, há imagens que conversam entre si também. E então assumi realmente esses vários processos que eu vinha fazendo, né? Eu entendi mais anterior a esse trabalho que eu trabalho com processos, sempre assumi os processos nas exposições, mas no livro é mais sintetizado, como você mostra processo e trabalho acabado e conversa com pintura, fotografia, desenho, tudo entre si. Então foi um desafio bom, mas que durou pelo menos uns 2 a 3 anos, até que o produto realmente saísse da gráfica, pronto, ou para ser lançado. Para mim, no livro, ele era importante ser visto, porque só o nítido, só o recorte de uma silhueta perfeita eu já vinha fazendo Quando Não Vejo Mais, inclusive com um bisturi cirúrgico, mas no papel, né? E nesse trabalho eu realmente exploro o turvo, as manchas, o não controle das bordas e dos limites ou das silhuetas tão nítidas. E isso é uma conversa entre o passado, o presente e o que eu interpreto também do que eu aprendi com os desenhos, com as aquarelas e assim vai. Ela folheia O Cerco Flutuante, um livro com representações de paisagens difusas em tons de cinza e marrom. Mas isso é o começo. O barato mesmo são as visões, as perspectivas que você recebe de volta. Se o meu trabalho começa a partir das perspectivas da fotografia, desde a primeira exposição, eu sempre expus em grupo, algumas exposições individuais somente, mas todas elas, de todas as formas, quando você coloca ou a pessoa tem contato com aquilo que você quer expressar sem palavras, é a perspectiva que vem do olhar de pessoas completamente distintas, de que pode ser artista ou não, de qualquer leitura que venha e que aquilo tem uma troca, é muito enriquecedor. E não estou falando de elogio, estou falando de perspectiva. Do olhar para aquilo que para mim pode ser uma rede de pesca, para o outro pode ser uma tela do celular. Cada um vai olhar e ver o que a gente fala ou coloca no papel de modos completamente diferentes. E é muito enriquecedor. Eu acho que, não me lembro se foi em Tiradentes especificamente, mas a capa do Cerco Flutuante ela tem uma textura. E vem dessa minha pesquisa do papel, eu queria essa marca d'água que chama na gráfica, e é muito poético, porque é uma rede de pesca no mar. E o desenho que eu fiz a partir de fotografia de rede de pesca, e é muito sutil, você não vê, às vezes no cartaz do livro, do lançamento, você não vê. Ao colocar o livro nas mãos, você sente
Então tem essa outra camada sensorial de tato. E o papel analógico, né, a encadernação, ela tem muito desse lugar do fazer manual, do ofício manual, que para mim é muito especial também. Ele complementa muito toda a arte contemporânea que eu sempre fui atrás. E um feedback que eu recebi foi justamente de poder sentir. E eu não sabia, essa pessoa que veio, ela tinha uma limitação visual muito grande. Eu não, só de estar conversando você não percebia. E essa pessoa então foi para a capa e aí ela só queria saber da rede de pesca, do mergulhar, do realmente da mensagem profunda que eu estava pesquisando em todo esse trabalho de 3 anos. E a gente falou disso, eu não me lembro do nome, acho que ela não falou o nome dela. Aquilo foi muito rápido, mas foi de uma profundidade assim inenarrável. De pele clara, cabelos castanhos e calvos, entra no ateliê. Me inspira muito. Muito, muito, até porque... Eduardo Giestas, marido de Helena. O meu mundo, a minha vida é uma vida muito racional, é tudo muito quantificado, tudo muito lógico. Então poder, né, ser casado e conviver com uma pessoa que tem essa veia artística, né, como Helena, é sempre a mesma fonte de inspiração, né? É um contraponto para o meu dia a dia, uma pessoa que tem uma profundidade muito grande nos seus questionamentos, que usa a cognição muito mais voltada porque né, para a imaginação e para a criatividade. Então, apesar de, né, nós temos os nossos valores são muito parecidos, mas a gente tem mundos muito distintos. E isso para mim faz muito bem, é um contraponto, como eu falei, que me inspira e eu acho que me faz uma pessoa e um profissional melhor. Ou estimular a relação com o humor, em certos momentos, causa desconforto nela, né? E mesmo depois de mais de 30 anos de convivência, mais quase 30 anos de casado, o meu humor ainda consegue causar esse desconforto nela, que eu acho que é válido, né? Espero que isso ajude no processo criativo dela, que seja uma provocação, né? Mas a gente aprendeu muito ao longo do tempo, eu também aprendi muito ao longo do tempo, dessa convivência. Eu acho que o mais importante é em que momento usar o humor, porque tem horas que o humor não funciona com ela, tem que ter muito cuidado. No Quando Não Vejo Mais, o recorte exigia a sombra. Ele, na verdade, criou sombra num trabalho que eu não imaginava que ia criar sombra. Porque ao recortar um papel e fazer uma dobradura, um simples papel de 10x15, que é a fotografia comum, analógica, e virar essa imagem e o recorte ficar para cima, uma dobradura simples, qualquer luz que estiver incidindo ali no momento passa a também emitir uma sombra daquela dobradura. E isso foi a grande surpresa desse trabalho, quando eu comecei a interferir e recortar nas imagens que eu tinha fotografado na estrada com muita rapidez. Ali vinha todo o cuidado e a precisão do recorte. Sobre a mesa, Helena perfura um livro para a encadernação. Sopro em Artânia é um trabalho bonito que eu fiz fotográfico, que eu estava fazendo de paisagens e de fotos do crescimento dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, na época eles eram pré-adolescentes e meninos. E fotos de crianças. Sobre o crescimento, sobre as ansiedades da mãe, vendo os erros e os acertos ao educar, ao trabalhar a educação conjuntamente com a vida, mas é sobre o crescimento desses meninos. Ela toma um gole de café. E Artânia é uma criação do filho mais velho, Pedro, que na época tinha 16 ou 15 anos, e fez um diário, uma história, que é a República de Artânia. E tem mapas, tem sistema político, tem parlamento, enfim, tem toda
história de colonização, geograficamente, tudo fictício. E as minhas fotos também eram de um cunho para mostrar não só o belo dos filhos que estão num aniversário, não era esse lugar que eu queria. Eu queria mostrar o machucado sangrando, porque teve que dar 3 pontos. Eu queria mostrar quase que um diário de mãe, assim, não tinha pretensão nenhuma, na verdade. E aí foi crescendo, porque eles todos são bem parecidos, de idades muito perto uma da outra, então você, ao ver o livro, nem dá para direito distinguir quem é quem. É um ser crescente, que na verdade sou eu mesma como mãe crescendo ali, né? E aí as ilustrações da República de Artânia, que o Pedro, então, é um trabalho em conjunto, as ilustrações do Pedro e as fotos minhas, encadernação minha. E tem o mapa, e aí no mapa basicamente ele deu a legenda para o que eu estava fazendo e a gente não combinou. Foi aquelas coisas bonitas da vida que você está fazendo algo e aí seu filho está desenhando ali algo e podia ser um aluno, uma professora e um aluno, né? Se eu tirar a minha pessoa do trabalho, apesar de ser muito pessoal o trabalho, eu acho que esse trabalho ele fala com esse lugar de alguém outro que está junto com você e crescendo em fases de vida diferentes, está falando de coisas parecidas. E essa descoberta de que então o mar era um mar turquesa, quando a minha foto tinha azul turquesa. E eu estava editando e aquilo então dava legenda, dava uma composição bem mais poética do que só a série de fotos que eu estava fazendo. Livros sobre a mesa. Na parede, quadros com trabalhos de Helena. A fotobiografia, a fotografia tem essa vantagem de falar do passado, de mostrar, né, álbuns de família mostram gerações que a gente não conheceu ou que ficaram de épocas quando a gente era criança. Mas a fotobiografia ela é mais do que só um álbum de família. O álbum de família pode ser uma das fotobiografias, né? Um caderno de desenhos de um avô que veio migrante pós-guerra, que eu não conhecia, que foi meu avô paterno. Ele faleceu, eu era muito pequena, então eu conheci muito pouco. Mas o caderno eu não conheci, fui só conhecer no fim dos meus 40 anos, que veio para mim para eu restaurar. Estava numa gaveta de herança lá muito distante, e que então eu começo a conhecer através do desenho, através do nanquim, da pincelada de aquarela que ele fez em uma época da vida que ele era muito jovem e depois nunca mais fez. Então é um registro, é um arquivo corpo, sem palavras, que então uma neta pode conhecer um pouco do traço de um avô que ela nunca conheceu. Isso é fotobiografia, não necessariamente com fotografia, mas com imagem, né? A fotografia é imagem, é captação de luz. Então, a fotobiografia pode falar e pode nos trazer esses elementos de histórias de vida. É uma abordagem terapêutica hoje que eu utilizo como terapeuta. Ela permite que as pessoas falem de processos e de camadas nas fases diferentes da vida, né? Trazem fotos a partir da foto sempre, mas tem gente que não quer trabalhar com muitas fotografias, às vezes só com uma fotografia, e tudo é aceito, porque é um setting terapêutico que vai começar a falar de questões da pessoa através dessas imagens que a pessoa quer trabalhar. Então, a fotobiografia no setting terapêutico é um grande portal. Ele permite, a fotografia, ela vai trazer coisas, às vezes, que a gente, quando estava no porta-retrato, a fotografia passa batido. Né, dá o tempo no setting terapêutico ou no se debruçar para aquele momento, eu permito que a pessoa tenha tempo de olhar os detalhes,
possa interferir em coisas que não são tão agradáveis ou que são extremamente agradáveis, independe, mas que então é o portal de poder falar desses detalhes e desses momentos de memórias, que às vezes a foto só é uma luz para todo um universo que não foi olhado ou que quer ser olhado naquele momento do terapêutico. Então, a imagem de uma memória de eu criança pode ser muitas vezes um link para as respostas, talvez não as respostas completas, mas eu entender os processos de defesa que eu fui criando desde criança para eu sobreviver, porque todos nós criamos técnicas de sobrevivência, seja numa família com questões de violência doméstica ou não, né? Todos que nem estando vivo a gente está sempre em movimento. Cenas de Helena no ateliê. Ela usa prensa, folheia um livro de fotografia e sorri durante uma conversa. Estas, além das conversas. Créditos selecionados. Direção e roteiro, Maura Ambar. Direção de fotografia e montagem, Elaine Ronzella Ambar. Produção, Tomás Cajueiro. Audiodescrição, Cristina Kenny e Ednilson Sacramento. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, 2024.